Quando você abre os olhos pela manhã, qual é a primeira palavra que sai da sua boca? Muitas pessoas suspiram e dizem, mais um dia cansativo? Ou então, nada de bom acontece comigo? Mas você sabia que essas palavras, aparentemente simples, já começam a moldar não apenas o seu dia, mas também o seu futuro? A palavra de Deus nos lembra: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Provérbios 18. Isso significa que aquilo que você declara não desaparece no ar, são sementes lançadas no solo da sua própria vida, que cedo ou tarde darão fruto. Desde o princípio, Deus nos revelou o mistério do poder da palavra. Ele não construiu o universo com ferramentas, nem precisou de força física para erguer os céus. E a terra, ela apenas disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Produz a terra vegetação, e ela produziu. O livro do Gênesis mostra que a criação nasceu do sopro da palavra, e o evangelista João confirma, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus, João 1. E, assim, a palavra de Deus é viva, criadora e cheia de autoridade. Se a palavra de Deus tem poder para trazer à existência o céu e a terra, imagine o poder que as suas próprias palavras têm, pois você foi criado à imagem e semelhança dele. Cada frase que sai da sua boca carrega uma semente. Essa semente pode ser de bênção, de esperança, de confiança, mas também pode ser de desânimo, de medo e de fracasso. E aquilo que você semeia é exatamente o que você colherá. Quantas vezes ouvimos pessoas dizerem, eu nunca consigo nada, eu sou um fracasso, sempre dá errado comigo. No início, parecem frases inocentes, mas quando são repetidas, começam a se tornar crenças. A mente acredita, as atitudes seguem essa crença. E logo a vida passa a refletir aquilo que foi falado. Foi por isso que Jesus nos alertou, a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Mateus 12, ou seja, a palavra revela o coração, mas também forma o coração. Pense em você mesmo. Já aconteceu de um simples. Você consegue mudar o rumo do seu dia. Uma palavra de encorajamento, às vezes pequena, é capaz de levantar o espírito, reacender a esperança e até mudar decisões. Da mesma forma, uma palavra dura, dita sem cuidado, pode destruir a autoconfiança e roubar a paz de alguém. É por isso que os santos e a igreja sempre nos chamam a refletir sobre o peso do que falamos. São Tiago compara a língua ao leme de um navio pequeno, mas capaz de conduzir toda a embarcação. Assim também, a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Vede como um pequeno fogo incendeia uma grande floresta, Tiago 3. Uma única palavra pode levantar ou derrubar, unir, ou dividir, salvar, ou ferir. O Papa Francisco insiste, as palavras podem matar. Ele denuncia a fofoca e a maledicência que corroem a fraternidade e dividem as comunidades. Se uma palavra negativa é capaz de destruir, uma palavra de fé é capaz de curar e edificar. Os santos nos mostram isso com a própria vida. São Francisco de Assis não pregava discursos rebuscados, mas simples palavras que carregavam paz. O Senhor te dê a paz. Essa saudação tocava corações e transformava realidades. Madre Teresa de Calcutá dizia, palavras gentis podem ser curtas e fáceis de falar, mas o seu eco é eterno. O segredo está em consagrar a língua ao Senhor e permitir que dele venham palavras de vida. E você, que tipo de sementes tem lançado todos os dias? Ao acordar, você costuma agradecer ou reclamar? Prefere abençoar ou murmurar? A mudança começa pela boca. Se até hoje você abriu o dia dizendo, vai ser difícil, experimente mudar e proclamar. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e exultemos nele. Salmo 118. Quando enfrentar uma dificuldade, ao invés de repetir, não vou dar conta,
Declare: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4. Shushan. Agora, convido você a rezar comigo. Senhor, coloca uma guarda à minha boca e vigia a porta dos meus lábios, CF. Salmo 141, San, que cada palavra que eu pronunciar seja para te honrar, abençoar os meus irmãos e semear a paz. Amém. Percebeu como até uma oração curta, pronunciada em voz alta, já muda a atmosfera dentro de nós. O que sai da sua boca pode atrair o céu ou o inferno para dentro da sua vida. Por isso, faça a escolha certa. Decida que, a partir de hoje, a sua boca será instrumento de bênção, não de maldição. As palavras que saem da sua boca não desaparecem no ar. Elas voltam para dentro de você e moldam a sua mente. É como se cada frase fosse uma programação interior que reescreve a maneira como você pensa, sente e age. Por isso, quando você repete continuamente frases negativas como não sou capaz, tudo dá errado comigo, ninguém me ama. Pouco a pouco essas palavras vão se tornando uma verdade dentro do seu coração, mesmo que sejam mentiras. E quando o coração crê numa mentira, a vida começa a andar segundo essa mentira. A psicologia moderna confirma aquilo que a Bíblia já nos ensina há milhares de anos. O ser humano é influenciado pelas palavras que escuta e, sobretudo, pelas palavras que pronuncia sobre si mesmo. Quando você diz algo, o seu cérebro registra como realidade e começa a agir de acordo com isso. É por isso que São Paulo nos alerta em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a renovação da mente começa, muitas vezes, pelo que você declara com os lábios. Quantas vezes, diante de um desafio, você já pensou, isso é impossível? Mas Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9. Quando você alinha sua boca com a palavra de Deus, você abre espaço para que a graça do Senhor atue na sua vida. Lombros, não se trata de pensamento positivo vazio, mas de fé ativa, que toma posse do que Deus já prometeu na história do povo de Israel. Vemos isso claramente quando os 12 espiões foram enviados a Canaã. Eles voltaram dizendo, não podemos entrar, eles são mais fortes do que nós. Números 13. Sancheyi, suas palavras negativas espalharam medo e incredulidade em todo o acampamento. Apenas Josué e Caleb disseram, o Senhor está conosco, podemos conquistar. Números 14, Ju. E sabe o que aconteceu? Os que declararam derrota morreram no deserto. Mas Josué e Caleb entraram na terra prometida. As palavras que eles pronunciaram moldaram o destino deles. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a fé é uma resposta do homem a Deus SIC 140. E 2, essa resposta não fica apenas no coração, mas é expressa também pela boca. É por isso que, em cada missa, professamos o credo em voz alta. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Quando falamos, reafirmamos e fortalecemos em nós aquilo que cremos. Os santos compreenderam bem essa verdade. Santa Teresa d'Ávila costumava repetir frases de confiança para renovar a mente em meio às dificuldades. Uma das mais conhecidas é: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Ao repetir isso, ela não apenas confortava a si mesma, mas também moldava toda a sua vida de fé na confiança total em Deus. O Papa Bento XVI, em uma de suas homilias, dizia: a fé cresce quando é proclamada. Isso significa que não basta acreditar em silêncio, é necessário declarar, anunciar, proclamar a nossa confiança em Cristo. Cada vez que você abre a boca para proclamar a palavra de Deus, sua fé se fortalece, sua mente se renova, sua vida ganha direção. Agora pense comigo, quantas vezes, em vez de proclamar vitória, você mesmo
tem lançado palavras de derrota sobre a sua vida? Quantas vezes disse aos seus filhos: você nunca vai dar certo? Quantas vezes olhou para o seu casamento e disse: não tem mais jeito? Mas Jesus nos garante, para Deus, nada é impossível. Lucas 1, Sanjiti. Quando você começa a mudar as suas palavras, você muda também a atmosfera da sua casa, da sua família, do seu trabalho. Por isso, eu convido você a um pequeno exercício. Repita em voz alta agora. Com fé, eu sou filho amado de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hoje será um dia abençoado, porque o Senhor caminha comigo. Sinta como essas palavras vão gerando uma nova disposição no seu interior. Não é mágica. E fé proclamada. E mente renovada. É coração que decide alinhar-se à vontade de Deus. Rece comigo. Senhor Jesus, ajuda-me a vigiar a cada palavra que sai da minha boca, que meus lábios não reforcem as mentiras do inimigo, mas anunciem sempre as tuas promessas. Renova minha mente, transforma o meu coração e faz de mim um testemunho vivo da tua vitória. Amém. Você já percebeu como, muitas vezes, as frases que usamos no cotidiano são carregadas de negatividade? Sem que a gente se dê conta, parece algo pequeno, mas na verdade vai moldando a maneira como enxergamos a vida e até a forma como nos relacionamos com Deus. Quando alguém se levanta pela manhã e já soltam hoje, vai ser mais um dia difícil, está determinando, mesmo sem querer, a atmosfera que irá acompanhá-lo é como se colocasse um peso sobre os próprios ombros, antes mesmo de dar o primeiro passo. Mas a palavra de Deus nos ensina a olhar para cada dia como um presente. O Salmo 118, 24 diz: este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Veja como muda completamente a perspectiva. Em vez de começar dizendo que será um dia pesado, você pode levantar e proclamar: este é o dia que o Senhor preparou para mim. Vou viver com alegria e confiança. É a mesma situação, mas as palavras transformam a disposição do coração. Outro exemplo comum: quando enfrentamos um problema financeiro, é normal dizer: nunca vou sair dessa dívida, minha vida nunca vai melhorar. Essas palavras não apenas refletem o desânimo, mas também fecham as portas para a esperança. Porém, a Escritura nos mostra outra forma de falar. São Paulo escreve em Filipenses 4, Senhor, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus. Então, en vez de repetir frase de escassez, declare: o Senhor é meu provedor. Ele cuidará de cada uma das minhas necessidades. Essa mudança de linguagem abre espaço para que a fé floresça no campo da saúde. Quantas vezes já ouvimos alguém dizer: e eu nunca vou me curar? Essa doença vai me destruir. Mas em Isaías 53, 5, encontramos a promessa: pelas suas chagas fomos curados. Isso não significa negar a realidade ou ignorar o tratamento médico, mas é alinhar os lábios à verdade de Deus. Então você pode dizer: estou em tratamento, mas creio que o Senhor é meu médico divino e que sua graça está agindo em mim, no casamento ou na família. É fácil cair em declarações de derrota. Meu casamento não tem mais jeito, meu filho nunca vai mudar, nossa família acabou. Mas Jesus nos garante que onde há fé, há possibilidade de transformação. Em Mateus 19, 26, ele diz: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, em vez de proclamar a falência da sua família, declare: o Senhor é o centro do meu lar. Ele tem poder para restaurar meu casamento e conduzir meus filhos no caminho da verdade. Os santos também nos ensinam a usar as palavras para alimentar a fé. Santo Agostinho dizia: com a palavra edificamos ou destruímos. Com a palavra aproximamos ou afastamos de Deus. Por isso, precisamos estar atentos. Uma palavra de bênção pode acalmar uma tempestade no coração de quem escuta,
Uma palavra de maldição pode ferir mais profundamente do que qualquer golpe. O Papa Francisco insiste em falar sobre a importância da linguagem positiva. Ele diz que o cristão é chamado a ser portador da boa notícia, e isso começa no jeito de falar. Como anunciar o Evangelho se nossos lábios só declaram derrota, pessimismo e medo? A boca que proclama fé abre portas para milagres. Agora, eu quero propor a você um pequeno exercício espiritual. Faça uma lista das frases negativas que você costuma dizer no dia a dia. Depois, ao lado de cada uma, escreva uma verdade bíblica que pode substituir essa frase. Por exemplo, nunca vou conseguir. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4. Shessan, eu sou um fracasso. Sou filho amado de Deus. 1 João 3. E não tenho futuro. Eu é que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de prosperidade e não de calamidade, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29. Sair. Imagem. Se todos os dias você repetisse essas verdades, ao invés das mentiras do inimigo, ao pouco, sua mente seria renovada, seu coração fortalecido e sua vida transformada. Feche os olhos por um instante e reze comigo. Senhor, coloca sentinelas na minha boca, para que eu não pronuncie palavras de derrota. Ensina-me a falar conforme a tua palavra, que cada frase que sair dos meus lábios seja instrumento de vida, esperança e cura. Dá-me a graça de proclamar sempre as tuas promessas, mesmo em meio às lutas. Amém. Dentro de casa é onde mais usamos as palavras e também onde elas têm o maior poder. A família é um presente de Deus, mas muitas vezes se transforma em um campo de batalha justamente por causa daquilo que é falado. Quantos lares estão adoecidos porque neles ecoam frases de agressividade, de impaciência, de humilhação. Uma palavra dita em um momento de raiva pode ferir mais do que um golpe físico e deixar marcas que demoram anos para cicatrizar. A Sagrada Escritura nos adverte com clareza. Em Provérbios 15, 1 está escrito: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantas discussões poderiam ser evitadas se tivéssemos a humildade de escolher palavras suaves? Se pedíssemos ao Espírito Santo que colocasse doçura em nossa boca. O lar é o primeiro espaço de evangelização. Se nossas palavras dentro dele não são de bênção, de nada adianta proclamarmos fé fora. A história de São Luís Martim e Santa Zélia Guerin, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, é um exemplo belíssimo de como as palavras edificam a vida familiar. Eles enfrentaram dificuldades enormes, inclusive a perda de filhos ainda pequenos. Porém, em seus escritos e cartas, notamos como sempre se dirigiam um ao outro com respeito, ternura e fé. As palavras de amor que trocavam foram um terreno onde floresceu a santidade de seus filhos. O Papa João Paulo II, ao falar sobre a família, lembrava que ela é chamada a ser uma igreja doméstica. E que igreja seria essa se, em vez de palavras de oração, de encorajamento e de fé, só existirem palavras de maldição e desânimo? Dentro de cada casa deveria ecoar a bênção do pai e da mãe sobre os filhos, o perdão entre os cônjuges, a oração feita em voz alta que unge cada parede com a presença de Deus. Quantos filhos crescem inseguros porque nunca ouviram um "eu te amo" dos pais? Quantos cônjuges se sentem sozinhos porque nunca escutam uma palavra de incentivo? Iber. Ao contrário, quantos traumas nascem porque alguém ouviu desde cedo: você não presta, você nunca será ninguém. Essas sementes envenenadas ficam no coração e vão moldando identidades feridas, mas em Cristo nós podemos quebrar essas maldições. Em Efésios 4, 29 segundo, Paulo nos exorta: não saia da vossa boca nenhuma palavra má, mas apenas a que for útil para edificar, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Talvez você, que me escuta agora, tenha crescido ouvindo palavras de rejeição,
Talvez ainda carregue dentro de si frases que ecoam como feridas abertas, mas eu quero lhe dizer uma verdade. Essas palavras não definem você. Quem define sua identidade é Deus, que lhe chama de filho amado, de herdeiro das promessas, de templo do Espírito Santo. Nenhuma palavra humana tem mais poder do que a palavra eterna do Pai. Ou você, pai ou mãe, pode começar a mudar a história da sua família hoje. Em vez de criticar constantemente, comece a abençoar ao ver seu filho saindo de casa para a escola. Diga que o Senhor te proteja e ilumine teu caminho. Ao encontrar sua esposa ou seu esposo cansado do trabalho, diga: sou grato a Deus pela sua vida, você é uma bênção para mim. Essas pequenas frases, quando repetidas diariamente, constroem um ambiente de paz. Quero que você faça comigo agora um ato simbólico. Se puder, coloque a mão sobre o seu coração e repita em voz alta: hoje eu decido que minha boca será instrumento de bênção no meu lar, minhas palavras irão curar, edificar e restaurar. Eu renuncio às palavras de maldição e escolho proclamar vida sobre minha família. A partir de hoje, toda vez que a tentação de falar algo negativo surgir, lembre-se desse compromisso. Respire fundo. Peça ajuda ao Espírito Santo e escolha uma palavra de bênção. O ambiente do seu lar vai mudar. Onde antes havia discussão, nascerá diálogo. Onde havia frieza, brotará ternura. Onde havia medo, surgirá confiança. Se você acredita que Deus pode transformar a sua casa pelo poder da palavra, feche os olhos um instante e reze comigo. Senhor Jesus, vem ser o centro do meu lar. Purifica os lábios de cada membro da minha família. Ensina-nos a falar palavras de vida, de encorajamento e de fé. Que cada ambiente da minha casa seja cheio da Tua presença. Que da nossa boca saiam apenas palavras que edificam. Amém. Se dentro de casa as palavras têm poder de curar ou ferir, imagine o quanto elas influenciam também no ambiente social e profissional. Quantas pessoas carregam marcas profundas não de agressões físicas, mas de frases ditas no trabalho, na escola, entre amigos. Uma palavra de desânimo pode apagar o brilho de alguém, assim como uma palavra de incentivo pode ser a faísca que desperta talentos escondidos. Na carta de São Tiago 3, encontramos uma comparação muito forte. A língua é um pequeno membro, mas se gloria de grandes coisas. Vede como uma pequena chama incendeia uma grande floresta. O que Tiago nos diz é que, embora pareça insignificante, o que falamos pode desencadear consequências enormes no trabalho. Uma crítica injusta pode arruinar a motivação de um colega. Uma fofoca pode destruir reputações e carreiras. Ao mesmo tempo, uma simples frase como "você é capaz" pode abrir horizontes e gerar frutos extraordinários. É nesse contexto que a doutrina social da Igreja nos chama a viver a caridade também com as palavras. O Papa Francisco, em sua exortação Gaudete e Exsultate, lembra que a santidade passa por gestos concretos da vida diária e entre eles está a maneira como falamos com as pessoas. Ele alerta contra a tentação da murmuração, do julgamento e da fofoca, que são venenos que destroem a comunhão. Um exemplo tocante é o de São João Bosco, ele, que dedicou a vida aos jovens pobres e abandonados, nunca usava palavras que humilhassem. Pelo contrário, sua pedagogia era toda baseada num sistema preventivo, fundado na razão, na religião e na bondade. Ele sabia que a palavra dita com ternura podia transformar um coração rebelde. Muitos meninos das ruas se tornaram grandes homens de fé porque ouviram de Dom Bosco palavras de confiança e esperança. Também no ambiente de trabalho, nós somos chamados a ser testemunhas. Em vez de participar de rodas de fofoca, podemos ser aqueles que interrompem a corrente do mal. Em vez de reclamar o tempo todo, podemos trazer uma palavra de gratidão. Em vez de criticar sem construir, podemos propor soluções com respeito
São Paulo orienta em Colossenses 4. Leu: que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Talvez você já tenha experimentado isso. Um chefe que só sabe criticar cria um clima pesado, onde ninguém dá o melhor de si. Já um líder que reconhece os esforços, que fala com justiça e respeito, constrói um ambiente de motivação. Isso vale também para colegas de trabalho, para professores, para amigos. Cada palavra que você pronuncia carrega consigo a possibilidade de ser uma ponte ou um muro. E eu lhe pergunto, que tipo de presença você tem sido nos lugares onde convive? Você é aquele que anima ou aquele que sempre reclama? Suas palavras geram esperança ou apenas espalham desânimo? Lombos, como discípulo de Cristo, sua boca deve refletir a luz de lei. Pensemos ainda no testemunho de São Francisco de Assis. Ele pregava não só com sermões, mas com palavras de paz em meio a situações mais tensas. Há relatos de como ele conseguia acalmar corações agitados apenas pela forma como se expressava. Ele mesmo dizia: pregai o evangelho em todo o tempo. Se necessário, utilizai palavras, mas quando utilizava palavras, elas eram como bálsamo que curava feridas. Nós também podemos transformar nossos ambientes. Um trabalhador que começa o dia dizendo: Deus abençoe nosso esforço, hoje pode contagiar os colegas. Um estudante que encoraja o amigo antes da prova pode mudar sua autoconfiança. Uma pessoa que decide não responder com ofensa, mas com serenidade, pode interromper uma cadeia de violência verbal. Eu convido você agora a fazer uma breve oração, pedindo que o Espírito Santo consagre seus lábios, para que, em todo ambiente que você entrar, sua palavra seja instrumento de paz. Senhor, purifica minha boca, que eu não seja fonte de murmuração, mas canal de bênçãos. Que minhas palavras no trabalho, na escola e nas amizades tragam paz, justiça e alegria. Amém. Se até aqui refletimos sobre como as palavras influenciam nossas relações familiares e profissionais, agora é momento de aprofundar como elas moldam diretamente nossa vida espiritual. A fé não é apenas algo que guardamos no coração em silêncio, mas algo que também se manifesta nos lábios. As palavras têm o poder de aproximar ou de afastar o nosso espírito de Deus. A Sagrada Escritura é clara. A boca fala daquilo que o coração está cheio. LCs. Se o coração está tomado pela esperança, naturalmente os lábios proclamam louvor. Se o coração está cheio de medo ou ressentimento, a boca revela isso em queixas e murmurações. É por isso que rezar em voz alta, proclamar as promessas do Senhor e confessar publicamente, a fé tem um efeito profundo em nossa caminhada espiritual. São Paulo, na carta aos Romanos 10, afirma: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Note como a salvação está ligada à confissão verbal da fé. Não basta acreditar interiormente. É preciso declarar com os lábios. Isso mostra que as palavras têm força sacramental, elas tornam visível o que se passa no íntimo da alma. A tradição da Igreja nos ensina que a oração vocal é uma escola de fé. O Catecismo da Igreja Católica, N. 2700. E recorda que a oração vocal não é inferior, mas necessária. Jesus ensinou aos discípulos o Pai Nosso em palavras para que, recitando-as, tu pudessem se unir à vontade do Pai. Quantas vezes um simples Ave Maria ou Glória ao Pai, recitado com fé, traz consolo em momentos de angústia. Um exemplo belo é de Santa Teresa de Ávila. Embora fosse mística e contemplativa, sempre recomendava a oração vocal, mesmo para quem já tinha uma vida profunda de oração silenciosa. Para ela, repetir palavras de amor a Deus ajudava a manter a alma atenta e inflamada pelo desejo de união com o Senhor. As palavras também têm um papel decisivo na liturgia. Quando proclamamos o credo, estamos não só repetindo fórmulas antigas, mas nos unindo à fé
da Igreja Universal, cada creio que pronunciamos nos fortalece espiritualmente. É uma semente de fidelidade que plantamos no coração e a repetição nos ajuda a resistir às tentações de abandonar a fé. Não podemos esquecer ainda da importância da confissão sacramental. Ali, as palavras assumem poder de cura quando pronunciamos nossos pecados diante do sacerdote e ouvimos as palavras da absolvição. Eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algo sobrenatural acontece. Não é apenas um ato psicológico de desabafo, mas uma realidade espiritual. A alma é purificada pela graça de Cristo. Tudo isso acontece através de palavras ditas e ouvidas. O Papa Bento XVI, em uma de suas catequeses, destacou que a fé cresce quando é proclamada. O ato de testemunhar verbalmente faz com que a verdade penetre mais profundamente em nós e se espalhe ao nosso redor. Quem silencia sua fé acaba enfraquecendo-a. Quem proclama, fortalece. Recordemos também o exemplo de São Francisco Xavier, missionário que evangelizou milhares no Oriente. Ele não tinha muitos recursos, mas suas palavras inflamadas de amor a Cristo convertiam multidões. Não era eloquência vazia. Eram palavras cheias do Espírito Santo que levavam luz aos corações. Isso nos mostra que nossas palavras, mesmo simples, podem ser instrumentos de salvação se ditas com fé. Agora eu quero lhe fazer um convite. Examine suas orações. Quando você fala com Deus, suas palavras são de confiança ou de desespero, são palavras de entrega ou de cobrança. Lembre-se, rezar não é apenas falar, mas falar com fé. Uma oração cheia de queixas pode pesar ainda mais o coração. Uma oração repleta de confiança pode abrir o céu neste instante. Eu convido você a proclamar junto comigo, com fé verdadeira: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu confio nas suas promessas. Eu creio que o Espírito Santo me fortalece. Eu declaro que, com a graça de Deus, viverei em vitória. Repita isso em voz alta. Aí onde você está, você perceberá que, ao pronunciar, sua alma se revigora e sua fé cresce. As palavras na vida espiritual são como chaves, elas abrem ou fecham portas. Uma palavra de louvor abre a porta da graça, uma palavra de maldição fecha o coração para Deus. Por isso, guarde seus lábios para que sejam instrumentos do Espírito e não canais da escuridão. As palavras não são apenas sementes lançadas em nosso próprio coração, mas também nos corações daqueles que nos rodeiam. Quando escolhemos abençoar alguém, quando elevamos uma oração de intercessão por um irmão, quando declaramos vida e esperança em vez de crítica e condenação, tornamo-nos canais de graça para os outros. É isso que a Bíblia ensina em Números 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar a sua face sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. A famosa bênção sacerdotal que até hoje ressoa na liturgia, mostrando que a palavra de bênção tem poder de transmitir a paz de Deus. No Evangelho, vemos Jesus constantemente abençoando. Ele abençoava as crianças, abençoava os discípulos, abençoava os enfermos. A sua palavra de bênção não era formalidade, mas fonte de vida nova. E o mesmo Senhor nos convida a fazer o mesmo. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. RM12. Aqui está o segredo. A palavra que poderia ferir, se transformada em oração de intercessão, não só liberta quem a recebe, mas cura também quem a pronuncia. Um exemplo luminoso é de São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Ele passava horas no confessionário e com poucas palavras conseguia tocar a alma mais endurecida. Não eram discursos longos, mas palavras simples, abençoadas pela graça. Muitas vezes dizia: Deus te perdoe, vai em paz e não peques mais. Essas palavras tinham o poder de reacender a chama da fé e devolver esperança a quem já se julgava perdido. Outro exemplo, vem
da vida de Santa Gianna Brettamolla como médica e mãe, suas palavras de incentivo e cuidado eram tão cheias de ternura que muitos pacientes e familiares sentiam nelas a própria voz de Cristo. Ela transformava a consulta médica em um encontro pastoral, mostrando que cada palavra pode ser canal de Deus. A Igreja sempre ensinou a força da bênção. O Catecismo N, 2628 afirma: a bênção é uma resposta do homem aos dons de Deus. Nós bendizemos o Todo-Poderoso que primeiro nos abençoa e nos enche de seus dons. Quando abençoamos alguém, estamos, na verdade, prolongando a bênção que recebemos do Pai. Não é um poder mágico, mas a continuidade do amor de Deus que passa por nossos lábios. Quanta diferença isso faz no dia a dia. Em vez de dizer, você nunca vai conseguir, podemos dizer, com a graça de Deus, você é capaz. Em vez de murmurar sobre as falhas do filho, podemos declarar, eu confio que Deus fará de você um homem de bem. Em vez de responder a uma ofensa com insulto, podemos dizer que o Senhor te conceda paz. Cada palavra assim é como uma vela acesa em meio à escuridão. O Papa Francisco frequentemente nos recorda, não subestimemos a força da oração de intercessão, mesmo quando a pessoa não está presente. Nossas palavras chegam ao coração de Deus e descem sobre aquele irmão como gotas de bênção. Quantas vezes oramos por alguém distante, talvez até sem perceber. E mais tarde descobrimos que naquele dia ele recebeu uma graça especial. Isso não é coincidência, é a força da palavra de intercessão. Agora, pense em sua própria vida, quem você poderia abençoar hoje. Quem precisa ouvir de seus lábios palavras de ânimo? Pode ser seu filho, seu cônjuge, um colega de trabalho, um vizinho. Talvez seja até alguém que lhe fez mal. Sim, abençoar os inimigos é uma das formas mais elevadas de libertar o coração e abrir caminho para que a graça de Deus atue. Convido você, neste momento, a pronunciar uma bênção simples. Feche os olhos e diga com fé: Senhor, abençoa aqueles que estão perto de mim. Derrama paz sobre minha família, saúde sobre os enfermos, esperança sobre os desanimados. Abençoa também aqueles que me ofenderam, que a tua graça alcance cada coração. Ao dizer isso, você não apenas abençoa, mas também se abre para receber a mesma paz que invoca para os outros. As palavras de bênção e intercessão transformam ambientes, restauram relacionamentos e quebram correntes de ódio. Elas são o contrário da maldição e da condenação. Quem aprende a abençoar com os lábios se torna luz no mundo, testemunha viva de que Deus é amor. As palavras também podem ser instrumentos de libertação espiritual. Desde o início da missão de Jesus, vemos que ele não apenas curava enfermidades físicas, mas também libertava os oprimidos pelo mal com a força da sua palavra. Em Marcos 1, por exemplo, ele repreende o espírito impuro dizendo: cala-te e sai dele. E imediatamente o espírito obedece. Não houve rituais complicados, não houve força física. Foi a palavra pronunciada com autoridade divina que trouxe libertação. Isso nos ensina que quando proclamamos a palavra de Deus com fé, estamos liberando uma força que vai além do visível. O Catecismo da Igreja Católica N, 1673, explica que o exorcismo maior é reservado à autoridade do bispo e sacerdotes designados, mas também nos recorda que todos os batizados podem rezar orações de libertação, proclamando o nome de Jesus sobre suas próprias vidas e situações. Isso mostra que cada cristão, com palavra de fé, pode participar da vitória de Cristo sobre o mal. Há exemplos impressionantes na história da Igreja. São Bento, conhecido pela sua profunda vida de oração, utilizava cruz e palavras de exorcismo para afastar o maligno. A famosa medalha de São Bento traz inscrições que são, na verdade, frases de oração e libertação. Ao pronunciar Padre Retro, Satana afasta-te, Chotonás, o santo confiava no poder de Cristo.
e não em si mesmo, para libertar quem estava sendo oprimido. Outro exemplo luminoso é São Francisco de Assis, disse-me que, ao visitar cidades assoladas pelo medo e pela discórdia, apenas proclamando o Evangelho em voz alta, ele já libertava corações da escuridão, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ele, que confirma Isaías 55, assim acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e cumprirá a missão para a qual a enviei. Também, mulher, nas orações de libertação conduzidas por sacerdotes, vemos o mesmo princípio. A força não está em gestos exteriores, mas na autoridade da palavra de Cristo, proclamada com fé. O Papa Francisco recorda frequentemente que o diabo não suporta a palavra de Deus, porque ela é lu, que dissipa as trevas. Ele já afirmou: levemos sempre conosco o Evangelho. Leiam-no todos os dias um pedacinho e guardem-no no coração. O diabo não resiste à palavra de Deus. Mas atenção, não se trata de usar palavras como fórmulas mágicas. A eficácia está na fé e na união com Cristo, palavras de oração, de louvor, de proclamação das Escrituras, só têm poder porque estão enraizadas na palavra eterna, que é o próprio Jesus. Por isso, quando você se encontra em momentos de opressão, medo ou desânimo, não hesite em proclamar versículos bíblicos em voz alta. Diga, por exemplo, o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Ezequiel 27. E o proclame: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. 1 João 4. Essas declarações não são apenas consolo psicológico, mas são armas espirituais. É comum encontrarmos pessoas que se sentem amarradas por situações repetitivas, vícios, ressentimentos, medos. Muitas vezes, essas correntes começam a ser quebradas quando a própria pessoa, guiada pelo Espírito, começa a declarar libertação sobre sua vida. Diz: eu renuncio ao medo, eu renuncio à mentira, eu renuncio ao pecado em nome de Jesus. Essa atitude verbal, aliada à fé, abre espaço para que o Espírito Santo haja na pastoral. Sacerdotes testemunham que muitas vezes uma confissão sincera, onde a pessoa põe em palavras os pecados guardados há anos, já é um ato de libertação profunda. Santo Agostinho disse: o pecado confessado é já meio perdoado. Pronunciar em voz alta, diante do ministro de Cristo, aquilo que oprime a alma, é já um primeiro passo para a cura e libertação interior. Agora, pense, quais palavras você tem dado ao inimigo? Palavras de murmuração, de dúvida, de desespero, ou palavra de fé, de vitória, de proclamação da verdade de Deus. O inimigo quer que você declare derrota, mas Deus espera que seus lábios proclamem libertação. Convido você agora a rezar junto: Senhor Jesus, pela força da Tua palavra, eu proclamo libertação sobre a minha vida. Rompe as correntes do medo, da tristeza, da enfermidade, do pecado. Que os meus lábios só pronunciem palavras que venham de Ti. Eu renuncio a tudo que me prende e declaro que sou livre em Teu nome. Essa oração simples, feita com coração sincero, já é uma porta aberta para que a libertação aconteça. Porque a palavra proclamada com fé tem o poder de transformar, de curar e de libertar. A palavra não atua apenas no plano espiritual de libertação contra o mal, mas também como instrumento de cura interior e emocional. Quantas pessoas carregam feridas que não são visíveis no corpo, mas estão gravadas na alma? Mágoas, ântigos, rejeições, traumas, culpas. Essas feridas, se não são tratadas, acabam influenciando todo o modo de viver, de se relacionar, de trabalhar. Mas quando a palavra certa é pronunciada com fé, ela se torna bálsamo que alivia, cura e reconstrói. Jesus é o maior exemplo disso. Ele não curava apenas os corpos, mas restaurava corações.
em Marcos 2. Diante do paralítico, ele não começa dizendo levanta-te e anda, mas primeiro, filho, os teus pecados estão perdoados. Essa palavra de perdão curou uma ferida muito mais profunda do que a enfermidade física. Ela restaurou a dignidade daquele homem, devolveu-lhe paz e esperança. Em tantas passagens, Jesus usou palavras que curaram interiormente. A mulher adúltera disse: eu também não te condeno, vai, e de agora em diante, não peques mais. Jó 8, com essa frase simples, ele quebrou o peso da condenação e abriu espaço para uma vida nova. A samaritana. Em João 4, suas palavras revelaram verdades escondidas, mas também ofereceram água viva, que saciou a sede do coração. Essas palavras não foram apenas consolo, foram o início de uma cura emocional que transformou toda uma aldeia, pois ela correu anunciar aos outros. Na vida dos santos, vemos também esse poder. São Pio de Pietrelcina, ao ouvir as confissões, muitas vezes dizia uma palavra tão precisa que atingia diretamente a ferida escondida na alma do penitente. Não era julgamento, mas orientação e ternura que levavam a pessoa a experimentar cura interior. Santa Teresinha do Menino Jesus, com suas palavras simples, transmitia confiança e paz a quem estava desesperado. Lembrando que o amor de Deus é misericordioso e infinito. O catecismo nos recorda, que aqueles que se aproximam do sacramento da penitência recebem da misericórdia de Deus o perdão dos pecados e, ao mesmo tempo, reconciliam-se com a Igreja. Veja, o perdão é uma palavra eficaz, capaz de curar não só o espírito, mas também as feridas emocionais ligadas à culpa, à exclusão, ao isolamento. Quantas vezes em nossas famílias uma única palavra pode ferir profundamente. E da mesma forma, uma palavra de perdão pode restaurar. Eu te amo. Me perdoa. Eu acredito em você tem força de cicatrizar traumas de anos. Quando ditas com sinceridade, essas palavras são eco da voz de Deus, que sempre chama à reconciliação. O Papa Francisco insiste que precisamos redescobrir o poder da ternura nas palavras. Ele disse: a ternura não é a linguagem dos fracos, mas dos fortes que não têm medo de se aproximar com carinho, de se deixar tocar pela dor do outro. Essa ternura, expressa em palavras, é cura para muitos corações quebrados. Pense em sua própria vida. Quantas vezes você desejou ouvir uma palavra de encorajamento e não a recebeu? Ou quantas vezes foi ferido por palavras duras? Hoje, Deus quer que você não apenas receba, mas também seja portador de palavras que curam. Convido você agora a fazer um pequeno exercício de fé. Coloque a mão no coração e diga: Senhor, cura as feridas escondidas da minha alma, que as tuas palavras de amor ecoem dentro de mim. Tu és meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Que essa certeza lave toda a mágoa, toda dor e toda lembrança que ainda me faz sofrer. Depois, a quem você pode dirigir uma palavra de cura hoje? Talvez um filho que precisa de apoio, um cônjuge que espera compreensão, um amigo que enfrenta dificuldades. A sua palavra pode ser o abraço de Deus para aquela pessoa. Não subestime. Uma frase dita com amor, iluminada pela fé, pode mudar a trajetória de uma vida. As palavras de cura não são apenas positivas, são palavras enraizadas na verdade do Evangelho. Quando proclamamos: o Senhor está perto dos corações feridos e salva os espíritos abatidos. SL 34. Estamos trazendo para o presente a promessa eterna de Deus. Cada vez que repetimos essas verdades, estamos aplicando sobre nossas feridas o óleo da misericórdia divina. A cura interior é um processo, mas ela começa sempre pela palavra de Deus acolhida, palavra de fé pronunciada, palavra de perdão oferecida. Que a sua boca, a partir de hoje,
seja instrumento dessa cura. As provações fazem parte inevitável da vida. Nenhum de nós está isento de enfrentar dores, perdas, doenças, crises familiares ou dificuldades financeiras. Mas a grande questão é, quais palavras saem da nossa boca nesses momentos? É exatamente nas provações que a força da fé se revela e é pelas palavras que essa fé é sustentada ou enfraquecida. A Bíblia nos apresenta o exemplo extraordinário de Jó. Ele perdeu tudo, filhos, bens, saúde, foi alvo de zombaria, de falsas acusações e até de tentação de sua própria esposa, que lhe disse, amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2. Dizia, mas a resposta de Jó foi uma das mais poderosas declarações de fé já pronunciadas ao Senhor Tirou, bendito seja o nome do Senhor, Yued Arshei. Essa frase não apenas expressa resignação, mas sobretudo confiança absoluta em Deus. Mesmo sem entender o motivo de tanto sofrimento, as palavras de Jó atravessaram séculos como testemunho de fidelidade nas trevas. Outro exemplo está nos apóstolos em Atos 16. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados no fundo da cadeia, poderiam ter murmurado, reclamado ou amaldiçoado a própria sorte, mas escolheram cantar hinos e rezar em voz alta. Eux foi, através dessa palavra de louvor, pronunciadas em meio à dor, que as correntes se quebraram e as portas da prisão se abriram. A força da palavra dita em fé não libertou apenas os apóstolos, mas converteu também o carcereiro e sua família. Jesus, no momento supremo de sua paixão, nos ensinou a transformar a agonia em oração, na cruz, em meio à dor indescritível. Ele pronunciou palavras que até hoje são fonte de fortaleza. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. LC 23, Saint Jesus. E também, Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito. LC 23, Saint. Essas frases mostram que mesmo diante da maior provação, suas palavras permaneceram alinhadas ao amor e à confiança. A tradição da igreja confirma o mesmo. Muitos mártires morreram pronunciando palavras de louvor e perdão. Santo Estevão, o primeiro mártir, ao ser apedrejado, dais, Senhor, não lhes leves em conta este pecado. At 7, Luther. Essas palavras ecoam até hoje como modelo de fé inabalável. O Catecismo N, 1816, ensina que o discípulo de Cristo deve não apenas guardar a fé, mas também confessá-la, testemunhar, la com firmeza. Isso inclui pronunciar palavras de confiança mesmo quando tudo parece ruim. É no ato de falar que a fé ganha vida e se fortalece na vida cotidiana. Quantas vezes nos deparamos com situações que parecem insuportáveis? A tendência humana é reclamar. Nanka, o céu dessa. Minha vida acabou, não tem mais jeito. Mas quando mudamos nossas palavras e começamos a proclamar promessas, a realidade interior começa a mudar. Dizer, tudo posso naquele que me fortalece, Efésios 4, 13, ou o Senhor é meu pastor, nada me faltará, SL 23. É declarar que a fé está acima da circunstância. Um testemunho inspirador é o de São Maximiliano Kolbe, no campo de concentração de Auschwitz, diante da morte iminente. Suas palavras eram de oração e cânticos marianos. Ele sustentou outros prisioneiros com palavras de esperança, até entregar sua vida voluntariamente para salvar outro homem. Essa fé pronunciada foi mais forte que a violência do inimigo. O Papa Bento XVI recordou certa vez que a fé cresce quando é vivida como experiência de um amor recebido e quando é comunicada como experiência de graça e alegria. Ou seja, falar de fé em meio à dor é não apenas resistência, mas também anúncio. É proclamar que, mesmo na noite escura, a luz de Cristo continua brilhando. Hoje, talvez você esteja enfrentando uma provação, talvez esteja cansado,
calm, medo, ou até sem forças para rezar, mas suas palavras podem ser a chave da vitória. Não diga, eu não aguento mais. Diga, Jesus, eu confio em vós. Não declare, estou sozinho. Declare, o Senhor está comigo como um guerreiro poderoso. Júnior 20. Essas declarações não são ilusões, são verdades da fé que sustentam a alma. Convido você a pronunciar comigo agora: Senhor, em meio às minhas provações, eu não me calo. Minha boca proclamará a tua fidelidade. Mesmo sem entender, eu confio, mesmo curando, eu creio, mesmo sofrendo, eu digo, Jesus é meu Senhor, e nele encontro força. Ao fazer essa oração, você está fortalecendo a sua fé, porque nas horas de provação, as palavras que escolhemos pronunciar podem ser a diferença entre cair no desespero ou permanecer firmes até a vitória. As palavras têm o poder de gerar reconciliação e restaurar relacionamentos quebrados. Muitas vezes, as divisões familiares, as brigas entre amigos, os conflitos conjugais ou até mesmo as guerras entre povos começam com palavras malditas, acusações e ofensas, mas da mesma forma é com palavras de perdão, de pedido de desculpas, de bênção e de reconciliação que as pontes podem ser reconstruídas. A Bíblia está cheia de exemplos que confirmam isso. Pense na história de José do Egito, traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo. Ele teria todos os motivos para guardar rancor, mas quando, anos depois, ele se reencontra com eles, suas palavras são de reconciliação. Não tenham medo, não fui eu quem vos enviou para cá. Mateus 45, com essa frase, José não apenas perdoou, mas transformou o mal sofrido em oportunidade de salvação para todo o povo. Suas palavras curaram feridas profundas e restauraram uma família despedaçada. Outro episódio marcante está em Lucas 15, na parábola do filho pródigo. O filho retorna com palavras de arrependimento. Pai, pequei contra o céu e contra ti. E o pai responde com palavras que acolhem. Este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Essa troca de palavras abre o caminho para a festa da reconciliação. Na história da igreja, muitos santos foram instrumentos de paz através do que disseram. São Francisco de Assis, conhecido como o pobrezinho, transmitia paz com suas palavras simples e desarmadas. O famoso Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Reflete exatamente o espírito de quem acreditava no poder da palavra para transformar ódio em amor, ofensa em perdão, trevas em luz. Santa Teresa de Calcutá também nos deixou uma lição inesquecível ao visitar doentes abandonados. Suas palavras não eram apenas de consolo, mas de reconhecimento da dignidade. Você é amado por Deus. Você é importante. Essas frases restauravam a autoestima de pessoas que se sentiam esquecidas, trazendo reconciliação consigo mesmas e com a vida. O Papa Francisco lembra frequentemente que a reconciliação começa em casa com pequenas palavras. Por favor, obrigado e desculpa. Ele chama essas três expressões de as palavras mágicas da convivência. Elas parecem simples, mas carregam uma força imensa para restaurar relacionamentos feridos. O Catecismo N 2845 ensina: o perdão é uma condição fundamental da reconciliação dos filhos de Deus com o seu Pai e dos homens entre si. Ou seja, sem palavras de perdão, não pode haver verdadeira reconciliação. Talvez você mesmo já tenha vivido isso. Uma amizade que se perdeu por causa de uma frase maldita, ou um relacionamento que se deteriorou por falta de diálogo. Muitas vezes bastaria uma palavra de humildade para restaurar o vínculo, mas o orgulho cala e as feridas permanecem abertas. Hoje, o Senhor te convida a usar os lábios
para reconstruir, não para destruir. Pense a quem você precisa dizer, me perdoa, quem precisa ouvir de você. Eu te entendo, eu te acolho, eu te amo. Pode ser um pai, um filho, um amigo, até um vizinho. Uma frase sincera, inspirada pelo Espírito Santo, pode restaurar anos de distanciamento. Convido você, neste momento, a fazer uma oração de reconciliação. Senhor Jesus, coloque em meus lábios palavras de paz, que eu seja instrumento de reconciliação na minha casa, no meu trabalho, na minha comunidade. Dá-me coragem de pedir perdão quando erro e generosidade de perdoar quando sou ofendido, que minhas palavras tragam unidade e não divisão. Lembras, a reconciliação não é apenas um ato humano, é obra de Deus. Mas Ele quer usar suas palavras como ferramentas. A boca que antes feriu pode ser a mesma que hoje cura. As palavras também têm o poder de semear esperança no futuro, especialmente nos momentos em que tudo parece perdido, quando o coração humano se encontra mergulhado na incerteza, na crise, na escuridão. Uma palavra de esperança pode ser como uma lâmpada acesa em meio à noite. A palavra de Deus é, antes de tudo, uma promessa de esperança que nunca falha. O profeta Jeremias nos oferece um exemplo maravilhoso. Em um tempo em que o povo de Israel vivia exilado, sofrendo humilhação e perda, ele transmite a mensagem do próprio Deus. Eu é que sei os planos que tenho para vós, planos de prosperidade e não de desgraça, de vos dar um futuro e uma esperança. Júnior 29. Essas palavras não eliminaram imediatamente a dor do exílio, mas semearam no coração do povo a certeza de que Deus tinha algo maior reservado. É exatamente isso que a esperança faz. Não apaga a realidade difícil, mas ilumina com a promessa do que virá. São Paulo também compreendia profundamente essa dinâmica. Na carta aos Romanos, ele declara: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. RM 5. Palavras como essas foram escritas da prisão em meio a sofrimentos inimagináveis. No entanto, ele não escreveu desespero, mas esperança. São Paulo não olhava para as correntes que o prendiam, mas para as promessas que o libertavam interiormente. A história da igreja mostra que, em cada tempo de crise, Deus suscitou homens e mulheres que semearam esperança com suas palavras. Santa Catarina de Sena, em meio a divisões profundas na igreja, escrevia cartas inflamadas de fé e confiança, lembrando aos papas e líderes que o Espírito Santo jamais abandona a esposa de Cristo. Suas palavras, ditas com ousadia, ajudaram a restaurar a unidade e reacender a esperança do povo. O Papa João Paulo II, diante da juventude do mundo, pronunciou palavras que ainda ecoam: não tenhais medo. Abre, melhor, escancarai as portas a Cristo. Essas palavras, ditas em um momento em que o mundo vivia tensões políticas e culturais, reacenderam a chama da confiança no poder de Deus para transformar a história. Até hoje, muitos testemunham que foi essa exortação que mudou a trajetória de suas vidas. O Catecismo N, 1817, ensina: a esperança é a virtude teologal pela qual aspiramos ao reino dos céus e à vida eterna como nossa felicidade, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo, a palavra que semeia esperança. Portanto, não é mero otimismo humano, mas uma declaração de fé no que Deus já prometeu em nossas famílias. A esperança também nasce de palavras. Quando um pai diz ao filho: eu acredito em você, você vai vencer, está plantando no coração daquela criança a certeza de que o futuro não está condenado pelo fracasso presente. Quando alguém olha para um enfermo e proclama: Deus ainda tem propósito para a sua vida, está jogando sementes que podem florescer em milagres inesperados.
E quantas vezes nós mesmos precisamos ouvir essas palavras? Talvez você esteja atravessando uma crise financeira, uma dificuldade conjugal ou um luto doloroso. Tudo em volta parece dizer: não há saída. Mas a voz de Deus hoje te repete: eu estou contigo todos os dias, até o fim dos tempos. MT 28, Usher. Essa promessa é a âncora da nossa esperança. Por isso, eu te convido agora a proclamar, junto comigo: Senhor, eu creio que meu futuro está em Tuas mãos. Eu recuso a desesperança e escolho acreditar que Tu és fiel às Tuas promessas, mesmo quando não vejo saída. Eu declaro: meu amanhã será melhor, porque Tu és o Senhor da minha história. Ao pronunciar essas palavras, você está semeando esperança no seu próprio coração. Pode ser que os frutos não apareçam imediatamente, mas cada semente lançada em fé germinará no tempo de Deus. Não esqueçamos, a esperança não é uma ilusão, ela é o olhar que enxerga o invisível, a confiança que se apoia na fidelidade divina. Quando nossas palavras refletem essa certeza, nós não apenas sustentamos a nós mesmos, mas também levantamos aqueles que caminham ao nosso lado. As palavras são o alimento da nossa oração diária e o caminho que fortalece a intimidade com Deus. Quando rezamos, não apenas pensamos em silêncio, mas pronunciamos com os lábios aquilo que o coração deseja. É por meio da palavra que a alma se abre, que a fé se expressa e que o diálogo com o Senhor se torna concreto. Jesus mesmo nos ensinou a rezar usando palavras. O Pai Nosso é o exemplo mais claro. Pai Nosso que estais nos céus. Mount 6, Jill. Ele poderia ter nos ensinado apenas a meditar, mas escolheu deixar-nos uma oração feita de frases simples, profundas e universais. Ao repetir essas palavras diariamente, a igreja inteira se une em um só coração e cada cristão encontra alimento espiritual. Os salmos são outro tesouro que revelam a força da palavra na oração. São 150 poemas, hinos e súplicas que atravessaram séculos. Quantas vezes, em momentos de angústia, o povo de Deus recitava: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. SL 23. E do fundo do abismo clamo a ti. Senhor, SL 130. E essas frases, repetidas em voz alta, não eram apenas poesia, mas oração viva que fortalecia a fé e trazia consolo. O Catecismo N, 2586. Os salmos alimentam e exprimem a oração do povo de Deus. Isso nos mostra que repetir palavras inspiradas pela Escritura não é vazio, mas é mergulhar no mesmo Espírito que inspirou os autores sagrados. Na vida dos santos, vemos o quanto a oração feita de palavras pode transformar a alma. Santo Agostinho dizia que, ao rezar os salmos, sentia como se Deus colocasse em sua boca as palavras que ele mesmo precisava para falar. Santa Teresa de Ávila recomendava repetir frases simples como: nada te perturbe, nada te espante, só Deus basta. Essa pequena oração se tornou um farol para milhões de fiéis até hoje. O Papa Francisco recorda sempre que não devemos ter medo de falar com Deus com palavras simples. Ele diz: rezar é falar com Deus como um amigo fala com o outro, sem formalidade, com sinceridade. Isso significa que, além das orações tradicionais, podemos e devemos usar nossas próprias palavras no diálogo com o Senhor. Senhor, estou cansado, ajuda-me. Jesus, eu confio em Ti. Espírito Santo, ilumina minha decisão. Essas frases breves são como flechas de fé lançadas ao céu. Quando fazemos da palavra um hábito de oração diária, nossa intimidade com Deus cresce. Assim como em uma amizade humana, quanto mais conversamos, mais próximos nos tornamos. Com Deus é o mesmo. Cada vez que o invocamos em palavras, mais o nosso coração se abre à sua presença. E aqui está um segredo precioso.
Não é preciso dizer muitas palavras para tocar o coração de Deus, basta que sejam sinceras. A oração do publicano em Lucas 18:13 foi apenas: Senhor, tem piedade de mim, pecador. E essa frase conquistou a misericórdia divina aos vezes. Uma única frase dita com fé tem mais valor do que longos discursos vazios. Por isso, hoje te convido a incorporar pequenas palavras de oração na sua rotina ao acordar. Diga: este é o dia que o Senhor fez. Eu me alegro. Antes de uma decisão importante, declare: seja feita a tua vontade. Diante de um desafio, proclame: tudo posso em Cristo, que me fortalece. Essas frases, quando repetidas diariamente, moldam a mente e fortalecem a alma. Convido você agora a rezar junto. Senhor Jesus, ensina-me a rezar com simplicidade, que minhas palavras sejam sinceras, que meu coração esteja aberto. Coloca nos meus lábios frases de fé que sustentem a minha caminhada. E que cada dia da minha vida seja uma conversa contínua contigo. A oração feita com palavras de fé não apenas fortalece a intimidade com Deus, mas também nos dá armas para enfrentar o mundo, porque aquele que aprendeu a rezar em palavras também aprendeu a viver da palavra. As palavras não moldam apenas indivíduos, mas têm o poder de formar e transformar comunidades inteiras. Quando pronunciadas em espírito de fé, de união e de caridade, elas se tornam cimento espiritual que constrói a igreja viva, mas quando usadas para dividir, fofocar ou ferir, podem corroer até mesmo a comunidade mais fervorosa. Na Bíblia, um dos exemplos mais marcantes está em Pentecostes. Atos 2 nos relata que, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles começaram a falar em várias línguas, de modo que cada pessoa entendia em sua própria língua as maravilhas de Deus. As palavras, ali inspiradas pelo Espírito, uniram povos diferentes e deram início à primeira comunidade cristã. A igreja nasceu através da proclamação da palavra. Isso nos mostra que as palavras guiadas pelo Espírito têm o poder de criar comunhão. As primeiras comunidades cristãs, descritas em Atos 4, viviam unidas porque compartilhavam não apenas bens materiais, mas também palavras de fé, de testemunho e de encorajamento. É dito: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Essa unidade era sustentada pelo anúncio constante da palavra, que alimentava a esperança e fortalecia a caridade. Na história da igreja, vemos como grandes pregadores transformaram multidões pelo poder da palavra. Santo Antônio de Pádua, por exemplo, era tão inspirado pelo Espírito que até os peixes, segundo a tradição, se reuniam para escutar. Quando os homens não queriam ouvi-lo, seu discurso inflamado converteu milhares e fortaleceu comunidades inteiras. São João Bosco, com sua linguagem paterna e acessível, formou gerações de jovens e construiu uma família espiritual que até hoje floresce na Igreja Salesiana. Mas também precisamos lembrar: as palavras podem destruir comunidades. São Paulo alertava constantemente contra as murmurações e divisões. É 1 Coríntios 1, e ele escreveu: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos faleis a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Ele sabia que palavras de fofoca e julgamento corroem a unidade. O Papa Francisco, muitas famílias, denuncia o perigo da fofoca dentro das comunidades. Ele chama a fofoca de terrorismo das palavras, porque destrói aos poucos, silenciosamente, lançando desconfiança e separação. Em contrapartida, insiste que o cristão deve sempre escolher palavras que edificam: encorajamento, gratidão, acolhida. Na Pastoral de hoje, percebemos como uma comunidade pode florescer quando os membros trocam palavras de apoio. Um simples "estamos rezando por você" a uma família em luto pode ser fonte de consolação. Um "seja bem-vindo" alguém que chega pela primeira vez à igreja pode mudar a vida dessa pessoa. Uma homilia inspirada pode reacender a fé adormecida em corações
que já estavam distantes de Deus. O Catecismo N 2470 lembra: o discípulo de Cristo aceita viver na verdade, isto é, na simplicidade de uma vida conforme o exemplo do Senhor. E permanecendo em sua palavra, isso significa que cada palavra que circula numa comunidade cristã deve ser marcada pela verdade, pela fé e pela caridade. Agora, pensemos juntos. Que tipo de palavra tem saído da sua boca em relação à sua comunidade? Você tem falado para unir ou para dividir? Suas palavras alimentam a fé dos irmãos ou a corroem com críticas infundadas? Rodie, Deus nos chama a sermos instrumentos de comunhão. Convido você a proclamar comigo: Senhor, consagra minha boca para que minhas palavras fortaleçam a minha comunidade, que eu nunca seja motivo de divisão, mas de união, que eu saiba encorajar, acolher e anunciar a Tua palavra com fidelidade. Quando escolhemos palavras de comunhão, nos tornamos parte ativa da edificação da igreja. E cada comunidade que se deixa conduzir por palavras inspiradas pelo Espírito Santo se transforma em testemunho vivo do reino de Deus. Chegamos ao fim desta longa caminhada de reflexão sobre o poder das palavras, e não é por acaso que Deus nos trouxe até aqui. Desde o início vimos que a palavra não é algo neutro. Ela pode curar ou ferir, levantar ou derrubar, aproximar de Deus ou afastar dele. É por isso que Jesus nos ensina em Mateus 12, de toda palavra inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, pois pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Essa verdade deve nos encher de responsabilidade, mas também de esperança. Porque se nossas palavras têm poder de destruir, elas também têm poder de restaurar. Se podem ferir, também podem curar. Se podem afastar, também podem aproximar. A boca que um dia amaldiçoou pode aprender a abençoar. O coração que um dia espalhou fofoca pode agora proclamar a verdade do Evangelho. O Catecismo da Igreja Católica N 2475 nos recorda: os discípulos de Cristo revestiram-se do homem novo, criado segundo Deus na justiça e santidade da verdade. A partir de agora, é preciso rejeitar toda mentira e toda palavra nociva. Ou seja, cada cristão é chamado a ser testemunha da verdade e a usar a palavra como instrumento de santidade. Olhemos para os santos. São Francisco de Assis não apenas pregava com palavras, mas suas palavras simples tocavam, porque saíam de um coração livre. Santa Teresa de Calcutá usava poucas palavras, mas cada frase sua transmitia a misericórdia de Deus. São João Paulo II dizia que a palavra deve ser semente de vida e não arma de destruição. Eles nos mostram que a santidade também passa pela forma como falamos e comunicamos a fé. Roger, em nossa vida cotidiana, somos chamados a dar esse testemunho a cada mensagem enviada no celular, a cada conversa em família, a cada palavra dita numa reunião de trabalho. Temos a chance de escolher: vamos semear paz ou discórdia? Vamos proclamar a verdade ou sustentar a mentira? Vamos construir pontes ou muros? E aqui está a grande notícia: nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo nos assiste. Ele que em Pentecostes deu aos apóstolos a graça de falar de forma a ser entendidos por todos. Esse mesmo Espírito pode nos dar palavras de sabedoria, de consolo e de fortaleza para cada situação. Basta pedirmos: vinde, Espírito Santo, purificai meus lábios e dai-me palavras que construam o reino. Agora eu quero fazer um convite a você. Feche os olhos por um instante e ore comigo. Senhor Jesus, eu consagro a Ti a minha boca, meus lábios, minha voz. Perdoa-me pelas vezes em que usei minhas palavras para ferir, para dividir, para mentir. Hoje eu te peço, dá-me um coração cheio de Tua verdade, para que minhas palavras sejam sempre instrumentos de vida, de amor
e de esperança. Que minha boca proclame a tua glória e que, onde o vedor, minhas palavras levem consolo. Onde o duvida, que minhas palavras levem fé. Onde o treva, que minhas palavras sejam luz. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a partir de hoje você escolha com mais consciência as palavras que saem da sua boca, que você seja um instrumento de Deus na vida daqueles que convivem com você. As palavras podem parecer pequenas, mas nas mãos de Deus, elas são capazes de transformar o mundo. Confie, entregue sua fala ao Senhor e Ele fará de você um canal de bênção. Porque, como diz Provérbios 18, a morte e a vida estão no poder da língua. Os que a amam comerão do seu fruto. Que o fruto da sua vida seja sempre de amor, paz e fidelidade a Cristo